metade do século XX, é o Centro Histórico de Porto Alegre, que mantém certas características, né? E uma quantidade bastante elevada das edificações, dos monumentos públicos que marcaram aquela época. E que foi justamente a época mais coerente em termos de arquitetura, de organização urbana, dos monumentos, da questão histórica, é a parte mais coerente de Porto Alegre, né? Para essa Copa do Mundo que vem, né, nós vamos ter que ter um cuidado muito especial para essa questão de mostrar essa face de que Porto Alegre teve, né? Então temos que ter uma preocupação muito forte ainda com a questão do patrimônio. Mostrar. Ainda temos o que mostrar, não, em todas as fases, né, mas principalmente nessa, né, porque essa, até mesmo os monumentos públicos, foi a fase mais coerente, né, em que havia uma correspondência maior entre a cultura, a arquitetura, né? Depois foi se perdendo, principalmente a partir do grande boom imobiliário que descaracterizou sem dúvida a cidade e que vem até hoje, né, os resquícios disso, como as recentes discussões em torno da Orla, né, em que a cidade tem que mudar a sua legislação em função de um ou outro projeto específico, né, mas a cidade precisa cuidar disso. Está falando lá dos espigões de Talheiro Só. Que já havia uma legislação que deveria ser atendida, né. Eu acho que, por um lado, a preocupação, a população tem que se preocupar em ter acesso ao rio, mas ela deve se preocupar, inclusive, em outras áreas que não tem contato ao rio e a população não reclama, como, por exemplo, o Parque Marinha do Brasil. A orla do Parque Marinha do Brasil é inacessível, ela não pode ser frequentada, né, por N motivos, né, desde que não há um preparo urbano, até como é inseguro, mas a população ela tem que reivindicar aquela área vai ter que ser urbanizada para a Copa do Mundo, sem dúvida, né, não só se preocupar em relação ao Cais do Porto, que é a nosso grande filé mignon. E o seu muro. O seu muro mas uma costa imensa que nós temos, né, no Marinha do Brasil e que a população estranhamente não reivindica. E é um local proibido de convívio e de circulação. Eu gostaria, a partir dessa discussão desencadeada pelo professor Walter Schilling, de situar pelo menos alguns desses monumentos na sua visão, que foram aqueles que chamaram mais a atenção do professor Voltaire. Por exemplo, o monumento aos açorianos, que está ali na própria Praça dos Açorianos. Aquele é um monumento que diz, formato de um navio, os senhores estão vendo aí. Como é que aquilo se coloca, digamos assim, a observação pública na sua visão? É um monumento, sem dúvida, extraordinário, do ponto de vista plástico e do ponto de vista da sua evocação, que são os primeiros... E até grandiosidade. Grandiosidade, sem dúvida. No Brasil, é um dos monumentos mais significativos, né? E deveria ser, assim, um monumento mais bem cuidado pela cidade, pela população, não só pela prefeitura, né? E, na época, estranhamente, ele teve uma reação quanto à sua forma plástica. Ele foi atacado, como hoje o professor Voltaire ataca os monumentos contemporâneos. Na sua época também o monumento aos açorianos foi atacado, porque a linguagem da época de algumas pessoas exigia aquela estatuária mais tradicional. No entanto, o artista, o Carlos Tênis, inovou, né, numa figuração tendendo para a abstração, e no fim essa polêmica foi superada. O senhor entende então que foi digamos assim, uma atitude de vanguarda, e como toda atitude vanguardista, ela provoca uma reação. Ela provoca, porque na realidade ela utilizou uma linguagem adequada àquela época, né? Acontece que esses monumentos contemporâneos, eles têm que ser entendidos sob essa perspectiva. Então eu compreendo que gerações que não foram educadas com esse tipo de arte questionem esse tipo de linguagem, como já questionaram a arte moderna, como o caso do Monumento do Tênis. Então, hoje nós vivemos uma época diferente, né? Hoje, eu mesmo não fui criado em museus, em nada. Hoje, meus filhos de 5, 10 anos, 14 anos, vêm de uma Bienal do Mercosul e diz: pai, eu vi uma instalação. Isso é uma quebra de paradigma. É evidentemente que o gosto e a educação estética futura dessa geração vai ser outro, né? Em contraposição, do ponto de vista da tradição e do ponto de vista da situação histórica, nós podemos colocar do outro lado desse monumento, né, que é um monumento de vanguarda, a estátua do Laçador, que é tido pela população como o símbolo
do nosso estado, símbolo das nossas tradições. E o laçador foi mudado de lugar, está meio escondido. Estou reclamando até que ele seja colocado, recolocado de novo na sua posição original. Como é que o senhor analisa isso aí? Eu, no meu livro, até eu dediquei um capítulo muito forte sobre o laçador, a questão histórica dele e a questão simbólica. Com o laçador ocorre um caso realmente extraordinário, assim, né? É um pouco uma exceção, porque ele foi sendo aos poucos abstraído da sua condição de escultura, de matéria física, né, como um símbolo realmente do ponto de vista mais simbólico, espiritual, né? Tanto é que a nova colocação dele enaltece isso ao afastar do público e a estátua, ela já não é mais admirada como uma estátua, e sim como realmente o que ela é, um símbolo, né? A questão da transferência foi muito polêmica. Eu na época fui contra, né? Quando nós chegávamos em Porto Alegre, estou em casa, significava isso, né? E para os visitantes, estou entrando em Porto Alegre. Realmente, saindo daquele eixo, essa questão trocou, né? E agora está virando, além desse símbolo que já era, até um ponto de manifestações, né? Um ponto de encontro, porque ele pode agora receber pessoas mais fácil do que antes. Então ele até está se transmudando, esse símbolo, como um local físico também para protestos, desde a questão daquele acidente da TAM, já é o ponto de protestos, os nativistas, sindicalistas já se aglomeram ali quando querem protestar, né? Então, de repente, até está virando uma outra coisa, mas o laçador representa um símbolo, ele é muito mais um símbolo espiritual, né, do que agora o que foi a escultura do Caringe. Cada vez mais ele se afasta daquela escultura do Caringe, até porque não pode mais ser admirado como estátua, né, porque está longe, então os detalhes, tudo aquilo que o Caringe pensou como obra de arte já não pode mais ser visto, né. É uma preferência que eu tenho pela sua colocação, pela sua situação entre os poderes do Estado, né? Pela sua beleza plástica, que é um monumento a Júlio de Castilhos, ali na Praça da Matriz, com aqueles dragões. Quem nunca tirou uma fotografia ao lado daqueles dragões? Aquele monumento, ele é um monumento ao positivismo, né? Ele é um monumento ao Júlio de Castilhos, e ao seu pensamento. E ao seu pensamento positivista. Pensamento positivista. Eu acho que aquele monumento ali é incontestável, né? É um monumento significativo, né? Ele tem a sua localização privilegiada, né, na praça principal dos poderes, né? E ao mesmo tempo uma certa incoerência nossa de Porto Alegre, nós temos essas contradições, né? Um monumento completamente abandonado, destruído, pichado, né? Em nenhum lugar do mundo, e de fato na América Latina toda e na Europa muito menos, um monumento daqueles não estaria nas condições que ele está hoje, né? Não se permitiria aquela destruição que o monumento tem. Ele não significa mais para os gaúchos o que enfim, não é a própria figura do Júlio de Castilhos, mas ele deve ser preservado do ponto de vista da memória dele. Significa o quê? Que um determinado pensamento dominou o Rio Grande do Sul em uma época, um pensamento internacional. Aqui houve uma repercussão fortíssima, uma das mais fortes. Ele representa isso, né? E representa a figura desse político que foi. Por isso ele deve ser preservado do ponto de vista do patrimônio histórico e do ponto de vista do patrimônio artístico. Do ponto de vista artístico, evidentemente que aquela estatuária, ela perdeu a sua importância, a sua referência como obra de arte, mas adquire como patrimônio artístico. Então é um patrimônio artístico dos mais importantes, né? Sem dúvida um conjunto estatuário fantástico de bronze, fundido na França. Então é uma obra realmente do ponto de vista tradicional também notável, né? Então deveria ter um cuidado maior da nossa população, da nossa prefeitura, do nosso estado. E por incrível que pareça, não tem, né? Então essa é uma questão que nós vamos ter que resolver até a Copa do Mundo, né? Nós temos que cuidar do